Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o tênis tipo fila, no tamanho 10 centímetros, a segunda aula, a da base já está disponível aqui no canal, vou deixar também na descrição do vídeo para facilitar para vocês, tá? Então, o link da primeira aula, que é a base, essa sola aqui, ó, que a gente usa para subir o tênis, já está aqui disponível para vocês na descrição do vídeo também. Bem, então esse tênis vai servir numa bebezinha ou um bebezinho de 3 a 6 meses aproximadamente. Eu faço ele um pouquinho maior para poder, porque ele já é grande, né? Então ele tem que ficar um pouquinho maior mesmo para ficar bem bacaninha no pezinho do bebê. No caso, o meu aqui, a sola central, sem ser esses de saltinho aqui, fica com 10 centímetros e meio. Dá para fazer no amigurumi? Pelo menos a sola eu testei e deu certo, tá? No meu ponto, bem apertadinho, ficou com 10 centímetros e meio também a sola. Eu acredito que trabalhando todo o sapatinho com um ponto muito apertado ou com uma agulha menor, né? Você consiga fazer esse tênis no amigurumi também. Só que ele vai ficar um pouquinho mais durinho. Não fica desconfortável porque o fio é 100% algodão, mas ele fica bem mais durinho do que esse aqui, tá bom? Se você já gostou do nosso modelinho de hoje, já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever nesse momento e seja muito bem-vindo. Bem, eu usei esses apliques, né, lá da Carina Aviamentos, o pezinho molde que eu uso também é de lá, tá bom? E eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link de todos os fornecedores. O pedacinho que eu usei é da JHP Metais. Ele mede 45 centímetros. Então, já sabem que um pedacinho de 45 centímetros vai dar para você fazer. E fica bem justinho, tá? Para dar o nozinho. Caso você queira mais espaço, o pé do neném seja bem gordinho, use um cadastro de 50 centímetros. O fio utilizado para fazer esse sapatinho foi o Bela da Pinguim, que tem 370 de tex. Você pode usar o fio Charme também, que vai dar certo. E Anne, acredito que não vá, nem Bela Fashion, a não ser que o seu ponto seja muito solto, mas muito solto, tá bom? Aí pode ser que dê certo. Mas enfim, eu não vou falar, nem vou aqui fechar que não vai dar certo, né? Porque às vezes até dá. A agulha utilizada é 2 milímetros, vamos precisar de agulha de tapeçaria, uma tesourinha, e para colar as partezinhas aqui, ó, do nosso tênis, essa e essa aqui da frente, eu usei a cola Pega Mil, é a cola universal. Eu gosto dela porque ela não deixa duro, não fica duro aqui depois que seca e nem craca, com aquele craquelado que solta depois, né? Não cola de nada. Então, é, eu usei essa cola porque eu tenho certeza de que não vai soltar aqui depois as partezinhas que eu colei. Ah, já esquecendo, as palmilhas que eu uso tamanho de 10 centímetros. No caso, essas aqui que eu estou usando são da Carina Aviamentos também. Então, os adesivos, as palmilhas e aquele pezinho molde são da Carina Aviamentos. Elas são um pouquinho menor mesmo, por quê? Para caber dentro de um sapatinho de tamanho exato de 10 centímetros. Ela ficou até um pouquinho folgada nesse tênis, porque o tênis tem um pouquinho mais, né, de 10 centímetros e meio. No caso, no final, na verdade, ele fica com 10 centímetros. Esse moldezinho aqui também, ele tem um meio centímetros a menos, ó, para caber no pezinho num sapatinho de 10 centímetros, ele tem que ter 9 centímetros e meio. Então, é essa a medida do tamanho 10, tá? 9 centímetros e meio para caber num pezinho, num sapatinho de 10 centímetros. Vamos precisar de marcadores também, já estava esquecendo. E acredito que seja todo esse material que vamos usar nessa aula, tá? Então é isso. Sem mais delongas, vamos para nossa aulinha. Para iniciarmos o corpinho do nosso sapatinho, toda essa parte aqui, ó, toda essa região, agora a gente vai vir aqui bem no meio do calcanhar, pode se guiar, se orientar por essa listrinha aqui do meio. Ajeita a solinha e ou aqui assim, tá? Esse vai ser o ponto que eu vou trabalhar. Vamos usar apenas a segunda alça de cada pontinho desse que a gente tem aqui na última carreira da base, tá? Então, vamos
pegar aqui na alcinha de trás e prender o nosso fio. Fazer uma corrente. E aqui nesse mesmo local, vamos fazer o nosso primeiro ponto da carreira, um ponto baixo. Se você quiser, já pode vir arrematando esse fio para cá, mas eu vou arrematá-lo para cá, para não ficar com muito fio desse lado, tá? Nós vamos trabalhar uma sequência de 4 pontos baixos, contando com o primeiro ponto que já temos aqui. 2, 3 e 4. Após, a gente vai realizar uma diminuição de ponto baixo. A diminuição normal mesmo. Após a diminuição, vamos fazer 3 pontos baixos. E mais uma diminuição. Essa eu vou fazer um pouco mais devagar, ó. Entrou no próximo ponto, buscou o fio, deixou na agulha. Deixa eu repetir aqui. Novamente, no próximo ponto, buscou o fio e deixou na agulha. Fiquei com 3, agora eu laço a agulha e passo o fio por dentro das 3 alças. Bem, já temos 2 diminuições. Agora, vamos fazer mais uma sequência de 3 pontos e mais uma diminuição de ponto baixo. Aqui a gente faz essa diminuição, essas diminuições, só para não ficar com excesso de ponto aqui, ó, na parte de trás e ficar abrindo para cá, sabe? Ficar bem larguinho para trás essa região aqui. Então, por isso que eu fiz as diminuições aqui. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 42 pontos baixos. Quando eu concluir meus 42 pontos, eu retorno com vocês. Concluídos os 42 pontos, vamos iniciar mais uma sequência com diminuições. Uma diminuição, 3 pontos baixos. Cuidado para não deixar o fio assim, ó, desfiado, porque depois dá um efeito estranho na peça. Deixa eu acertar ele e aqui também. Cuidar para pegar o fio todo. Após os 3 pontos, mais uma diminuição. Vamos fazer mais 3 pontos baixos. Eu já vou aproveitar o fio, ó, deixar ele para cá para eu arrematá-lo. 1, 2 e 3. E agora vamos fazer nossa última diminuição. Uma diminuição e para finalizarmos 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Eu vou chamar essa carreira aqui de primeira carreira, tá? De carreira número 1. A cada etapa que a gente for fazer diferente, eu vou voltar a contagem inicial, como carreira 1, carreira 2, para não confundir a nossa cabeça. Entro nas 2 alças do ponto baixo. E faço um ponto baixíssimo para unir a carreira. Vou puxar o fio para ajustar aqui o primeiro pontinho e corto o excesso de fio. Faço assim para assumir a pontinha e pronto. Iniciando agora a segunda carreira. Então, aqui a gente inicia com uma corrente e vamos fazer somente ponto baixo em todo o contorno da nossa solinha ou do nosso sapatinho. Ponto sobre ponto, no total 68 pontos baixos. Eu volto com vocês. Prontinho, concluí os 68 pontos baixos. No primeiro ponto, nas 2 alcinhas, um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a nossa carreira 3. Iniciando no mesmo lugar onde emendamos o fio ou a carreira, vamos fazer no total 23 pontos baixos, contando já com o primeiro ponto. Feitos 23 pontos baixos,
Aí agora a gente vai trabalhar algumas diminuições. Vamos fazer 6 diminuições com intervalo de 2 pontos baixos. Você pode fazer a diminuição tradicional ou essa aqui, ó, que vai usar somente as duas alcinhas dos 2 pontos seguintes. Entrou, pegou nas duas alcinhas, passa o fio direto e agora faz o ponto baixo. Agora, após a diminuição, vamos fazer 2 pontos. Já temos uma diminuição. Vamos fazer a diminuição número 2, repetindo o mesmo processo. Intervalo de 2 pontos. 1 e 2. Outra diminuição. Intervalinho de 2 pontos. Mais uma diminuição. Diminuição 4, tá? 2 pontos de intervalo. Vamos para a diminuição número 5. Dois pontos baixos, normais. E diminuição 6. A nossa última diminuição. Prontinho. Após a nossa diminuição, vamos trabalhar 23 pontos baixos. No final da carreira, eu volto para a gente fazer um arremate aqui. Já vamos cortar o fio bem aqui, tá? Já volto com vocês. Pronto, agora no final da carreira, vamos cortar o fio, puxou direto e vamos para aquele arremate. Vamos pular as duas alças do primeiro ponto, nas duas alças do segundo ponto, vamos inserir a agulha, trazendo o fio para dentro. E agora nós vamos lá naquele último pontinho, de onde sai este fio, entrando no meio do nozinho, os dois nozinhos, ó, bem assim. E traz o fio para baixo. Virou aqui. Agora você vai puxar para ajustar essas duas novas alcinhas, de forma que fique do tamanho das demais. Traz o fio por baixo delas para fora, vai num ponto à frente ou um ponto atrás e leva lá para dentro. Eu vou deixar aqui em espera, para que quando eu passar uma carreira aqui, eu já remate esse fiozinho que ficou aqui. Bem, agora a gente vai identificar o meio do calcanhar, exatamente onde a gente tem essas laçadinhas assim, ó, na horizontal. Você vai achar o meio entre um e outro ponto, ó, bem aqui. Eu vou contar a partir desse ponto que está mais à direita, 6 pontos à frente, ó, contando com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ponto 6, eu vou entrar aqui, prender o fio e tecer uma carreira de 6 pontos, tá? Vamos lá. Opa, de 6 pontos não, perdão, de 12 pontos baixos. Iniciando o primeiro ponto no mesmo lugar onde eu prendi o fio, vamos tecer 12 pontos baixos. O fio que está aqui em espera, vou deixar ele para esse lado, para não ficar com muito fio aqui para esse lado sozinho, tá bom? Aí eu vou arrematá-lo ele ali, até chegar lá no final da carreira. Isso eu já posso deixar para cá e começar a arrematar o outro fiozinho que estava aqui. Eu já volto com vocês. Prontinho, no final da carreira, uma corrente, já tenho os 12 pontos, corto o fio. Volto aqui lá no início, vou pular 2 pontos, entro aqui no ponto 3, prendo o fio e faço mais uma carreira de ponto baixo, sendo que esta carreira será de 8 pontos apenas. Uma corrente bem apertadinha, no mesmo lugar eu inicio 8 pontos baixos. Eu vou esconder esse fio por 4 pontos e depois eu vou esconder esse outro, ó.
Um, dois, três e 4. Deixa esse fio para cá, trago esse para cá, ó, bem para cá, e já inicio meu ponto número 5, 6, 7 e 8. Sobraram aqui 2 pontos também no final da carreira, mesma quantidade que pulamos no início. Uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio. Para a gente tirar um pouco desses fios, esse fio que a gente arrematou aqui do início, trazendo para cá, nós já vamos poder cortar. Então, você dá uma puxadinha para ajustar aqui ele dentro, ali no meio dos pontos e corta. Aqui, ó, mesma coisa, esse que veio para cá, cortou o excesso. E esse outro aqui, ó, você também pode cortar, menos esse que a gente trouxe agora, tá vendo? Esse aqui, se você puxar, vai ficar meio complicado depois. Então, é melhor, depois que a gente passar uma outra carreira aqui, prender esse fio aqui por cima, né? Aí você vai poder cortar. Bem, elevação de calcanhar pronta. Agora a gente vai fazer a elevação de lateral. Vamos vir aqui, ó, a partir do próximo ponto livre, tendo como referência a primeira carreira de elevação do calcanhar, nós vamos contar 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No ponto 13, nós vamos inserir a nossa agulha e iniciar uma carreira de 8 pontos baixos. Vamos prender o fio com uma corrente no mesmo lugar, o nosso primeiro ponto baixo da carreira. Então, vamos lá, já temos 1, 2, e vamos assim até completar 8 pontos. Pronto, sobram aqui pra gente, ó, 5 pontos livres. Vai ser o intervalo que a gente vai ter aqui entre lateral e calcanhar. Vamos cortar o fio. E agora voltamos aqui, ó, no início, vamos pular 2 pontos. Entrou aqui, ó, no próximo ponto. E vamos prender o fio. Já vamos arrematar esse fio e esse outro aqui também, ó, você deixa ele para cá. Mas primeiro vamos prender esse fio, o fio que estamos trabalhando, e vamos fazer no total 5 pontos baixos. Vou fazer o primeiro ponto no mesmo lugar onde eu prendi e trago esse outro fio já para cá. Vamos arrematá-lo de uma vez. Já temos um, vamos trabalhar 5 pontos baixos. 3, vai sobrar um ponto no final da carreira. 4 e 5. Sobrou aqui para mim um ponto livre, ó, um pontinho livre. Posso até puxar um pouquinho o fio para dar uma ajustadinha. Esse do início a gente vai puxar e cortar. Esse aqui também, tá? Da carreira anterior. E esse outro aqui, ó, nós vamos deixar ele aqui por enquanto, só depois que a gente vai cortar. Vamos fazer o mesmo que fizemos aqui, tá? Esperar um pouquinho. Aqui eu vou fazer uma corrente bem apertadinha. Vou deixar um pedacinho grandinho de fio. Não precisa ser muito grande, não. Deixa eu medir aqui o meu, quanto que ficou. Olha, deu aqui aproximadamente 15 centímetros. Vou fazer uma corrente apertadinha, já fiz, ó. Aí eu vou passar o fio direto. Vou, ó, agora vir aqui no início, pular 1 e 2 pontos. No ponto 3 eu entro, vou trazer o fio para cá, deixando ele bem niveladinho aqui, de forma que ele não fique repuxado, tá? Vou fazer uma corrente apertadinha, no mesmo lugar, ó, um ponto baixo. Vou trabalhar 3 pontos baixos, não vai sobrar ponto aqui no final da carreira. Olha, eu tinha que ter deixado um pouquinho mais de fio, então deixei aí uns 20 centímetros, 23, por aí, ó.
Aí tá, fiz uma corrente, puxei, passei o fio direto. Aí eu volto aqui, ó, pulando 1 e 2 pontos. Nesse último pontinho, eu faço um ponto baixo, tá? Vou fazer uma corrente, eu vou colocar um novo fio, mas simulando aqui como se eu não tivesse com o meu fio cortado ali no final. Nesse último ponto, uma corrente e um ponto baixo. Uma correntinha apertadinha e agora eu corto o fio. Como eu inseri o fio aqui, novo fio eu cortei, mas você já vai estar com o seu fio no tamanho ideal, vai puxar e vai regular o tamanho e cortar aí o tamanho que você precisa, né, para não ficar com muito fio aí. Bem, então aqui finalizamos a lateral esquerda. Agora a gente vai fazer o mesmo trabalho aqui na lateral direita, tá? Vamos saltar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, entrar no próximo ponto e vamos trabalhar 8 pontos baixos. Bem, então aqui, ó, no ponto 6, né, lembrando que deixamos 5 pontos de espaço, vamos prender o fio com uma corrente e trabalhar 8 pontos baixos. E finalizando meus 8 pontos, volto com vocês. Prontinho, fiz os 8 pontos, agora eu faço uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio. Esse fio aqui você já pode puxar ele, dar uma cortadinha na pontinha. Agora, ó, nós vamos pular um pontinho, inserir a agulha aqui no próximo ponto. E vamos prender o fio. Com uma corrente. Fiz uma corrente, no mesmo lugar iniciei uma sequência de 5 pontos baixos. Um ponto. Lembrando, ó, de trazer esse fio para cá, para você arrematá-lo também de uma vez. Já temos 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Sobram 2 pontos aqui no final. Uma corrente apertadinha. Aqui, você já vai deixar aquele pedaço de linha. Agora eu vou deixar um pedaço maior, ó. Vou deixar 25 centímetros. Vai sobrar um pouquinho de fio, mas melhor sobrar do que faltar, igual lá do outro lado. Ó, 25 centímetros. Vou cortar aqui. Aí, já fiz a corrente, aí eu passo direto. Olha, esse fiozinho lá do início, a gente já pode cortar. E esse outro, ó, a gente só dá uma puxadinha para ajustar aqui e deixa ele aqui em espera. Agora a gente vai saltar 2 pontos, ó. Opa, perdão, gente. Aqui a gente vai trazer o fio aqui para trás no último pontinho. Deixa o fio bem justinho aqui, ó, bem próximo dos pontos, sem repuxar. Aqui a gente faz uma corrente e vamos trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos. Sobram 2 pontos no final. Uma corrente apertadinha, puxa o fio direto. Bem, agora a gente vai voltar com o fio aqui para trás. Lá no último pontinho, vamos prender e fazer o nosso ponto baixo. Não deixa ficar repuxado aqui, tá, gente? Olha, aí eu faço uma corrente bem apertadinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. E aí sim, uma corrente apertadinha, puxou o fio direto. Tá vendo? Aqui já sobrou a quantidade exata que eu precisava. Então, aqui desse lado, gente, quando vocês deixarem o fio sobrando, meçam aí 25 centímetros, isso vai dar certinho. Bem, então, aqui finalizamos a elevação de lateral direita.
Vou aproveitar agora para cortar os fios que eu não cortei, que é aqueles lá do início. Esse aqui, vindo para cá, a gente não corta, só para lembrar. Pronto, cheguei aqui, ó, e vamos começar a subir ponto sobre ponto também, nessas escadas de 2 pontos, ó. Na próxima escada, pegando bem na alcinha do primeiro ponto, ó, lá dentro das alças do segundo ponto também, aqui também. Nossa última escadinha de 2 pontos. E aqui, ó, temos um ponto sozinho. Dentro dele, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vamos vir com o nosso marcador. No segundo ponto desses 3, lá no ponto do meio, vamos marcar também. Agora, a gente vai descer arrematando todos esses fios. E lembrando que eu estou com um fio a mais porque eu fiz aquela emenda, tá? Na base desse último pontinho, ó, um ponto. Na direção dessa fileirinha de pontos, lá no buraquinho, um ponto. E aqui temos o ponto baixo sozinho. Dentro ali do espacinho dele, nós vamos fazer um ponto baixo também. E agora a gente já pode, ó, vir aqui, ver quais fios a gente pode já deixar aqui. Vamos ver. Então, como eu senti a necessidade de arrematar um pouquinho mais esses fios, eu vou, ó, arrematar por mais 2 pontinhos só aqui desse intervalinho de 5 pontos. 1 e 2. Aí eu já posso ir eliminando os fios, tá? Vou eliminar o que está mais curtinho e depois assim e repetindo, ó, esse mais curtinho, deixo para cá já. E esse outro mais curtinho também. Vou prosseguir com esse aqui. Ó, assim. Por mais 3 pontos, eu continuo arrematando ele. E chegamos, enfim, na escadinha aqui do calcanhar. Já deixo esse fio para cá. E vamos prosseguir, ó, fazendo ponto sobre ponto. Na primeira escadinha de 2 pontos. E aqui onde a gente tem 4 pontos, vamos repetir ponto sobre ponto. Bem, agora a gente vai fazer aquele arremate que eu já ensinei para vocês, tá? Cortou o fio, olha, eu corto e vou fazer um pouquinho mais rápido, que eu já mostrei para vocês, tá? Ó, pulou o primeiro ponto, no segundo, vamos trazer o fio para dentro. Aí, no meio aqui do nozinho do ponto baixo, vamos levar o fio lá para baixo, ó, trazendo ele aqui para baixo. Feito isso, agora você virou aqui, regulou a laçadinha e faz aquele processo de entrar lá nas 2 laçadinhas novas, traz o fio para cá, põe um ponto à frente, leva o fio para lá. E deixa ele aqui em espera para fazer o arremate depois. Agora a gente pode ir já puxando todos esses fios, menos esse, e cortar o excesso, tá? Agora você pode dar uma ajustadinha neles e cortar todo o excesso de fio que ficou aqui, tá? Eu vou fazer isso no meio e já volto. Bem, agora a gente vai identificar, ó, o meio, dá para ver bem que no meio do arremate, ó, entre este ponto está o nosso meio. Nós vamos prender o fio usando somente a alça de trás e vamos trabalhar 3 pontos baixos. Prende o fio. No mesmo lugar onde prendemos o fio, vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo e seguir, ó,
com mais 2, né? Para inteirar os 3. 2 e 3. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. Fazer 2 pontos no mesmo lugar. E agora, vamos seguir fazendo ponto sobre ponto até esse ponto antes da marcação. Quando eu chegar lá naquele pontinho, eu volto com vocês, tá? Onde eu indiquei ali, antes da marcação. Lembre de usar a segunda alça, deixar uma alcinha aqui sobrando. Agora a gente vai passar uma carreira para a gente conseguir já arrematar esses fios e uniformizar tudo aqui. Então, nós vamos contar aqui 1, 2, 3. No ponto 4, vamos entrar, prender o fio. E vamos trabalhar a carreira toda em ponto baixo. Uma corrente bem apertadinha, no mesmo lugar, o nosso primeiro ponto. Vou tecer 4 pontos baixos, até, né, chegar aqui no finalzinho. Pronto. Já vou deixar esse fio que eu arrematei para cá. E vou iniciar o arremate do próximo fio, que estava aqui em espera, juntamente com esse outro. Lembram dele? Então, agora a gente vem. Fizemos até o finalzinho da carreira ali, vamos descer para a escadinha de 2 pontos que deixamos aqui. Um ponto baixo para cada ponto. 1 e 2. Agora, a gente vem já para o próximo ponto lá embaixo, que é aquele intervalinho de 5 pontos, ó. Ele pertence ao intervalinho de 5 pontos. Vamos fazer um ponto para cada ponto de base. Prontinho, já vou deixar esse fio para cá, já está bem arrematado. E vamos subir agora a carreira. Aqui a gente tem intervalinho de 1 ponto sozinho. Dentro dele, nós vamos conseguir trabalhar um ponto baixo. Aqui na direção dessa valinha, bem na pontinha, no primeiro buraquinho, um ponto baixo. E aqui, ó, na direção da base desse ponto sozinho, mais um ponto baixo, bem lá no primeiro espacinho. E agora, dentro desse ponto sozinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos para formar uma quina aqui. 1, 2 e 3. Olha, vamos pegar o nosso marcador e vir aqui no ponto 2, no ponto do meio desses 3 pontos e marca, tá? Fica bem marcadinho. E vamos descer arrematando esse fio. Temos a escadinha de 2 pontos, um ponto para cada ponto. Olha, a próxima escadinha. Na próxima. E agora, na parte aqui da frente, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Já vamos vir para o próximo ponto livre. Aqui tem ponto trabalhado, então, a partir desse aqui, ó. E vamos trabalhar ponto sobre ponto. Quando eu chegar lá no início da próxima escadinha, ó, bem aqui, ó, nesse último ponto baixo, eu volto. Pronto. E aqui, ó, no ponto marcado, nós vamos fazer 3 pontos juntos novamente, ó. 3 pontos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Vamos vir marcar no ponto do meio, novamente. Mesma coisa, tá? Ponto marcadinho. Agora, nós vamos descer 11 pontos baixos. A partir do próximo ponto livre, 11 pontos baixos. 1, 2. Quando eu tiver os 11 pontos, eu volto. Feitos os 11 pontos, agora nós vamos iniciar uma série de diminuições. Vou fazer junto com vocês, para não ter problema. Continuando trabalhando
aqui na alcinha de trás, a diminuição que a gente vai fazer é aquela normal, que fizemos, lembram aqui no calcanhar? Não é aqui pega só a alcinha. Mas se você quiser, você pode fazer também pegando a alcinha, mas aqui é mais complicado. Então, eu entro no próximo ponto, puxo o fio, deixo na agulha. No próximo, deixo o fio na agulha, laço a agulha e passo pelas 3 alcinhas. Uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Feito isso, mais uma diminuição. Um ponto baixo de intervalo, uma diminuição. Após a diminuição, um ponto baixo de intervalo, uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição, finalizando aqui a nossa sequência de diminuições. No total, fizemos 5 diminuições, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Vamos agora voltar a trabalhar 11 pontos baixos. No final da minha sequência de 11 pontos, eu retorno com vocês. Meu ponto 11 deu exatamente um ponto antes do ponto marcado. Aqui a gente vai fazer o mesmo esqueminha do outro lado. No próximo ponto, onde estava o marcador, vamos fazer 3 pontos baixos. Marcar no ponto do meio e dar sequência aqui, ó, a pontos baixos, até faltar 4 pontinhos para finalizar. Se você quiser marcar, você pode marcar para você não se perder, ó. Conta 1, 2, 3 e no ponto 4 você coloca o fio. Vou colocar da mesma cor, mas o ideal é você colocar o fio de uma cor diferente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho esse um pouquinho mais escuro. Aí agora é só trabalhar pontos baixos até um ponto antes da marcação. Eu já volto com vocês. Pronto! E agora aqui, ó, no ponto marcado, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos. E 3 pontos para finalizarmos a nossa sequência. Agora a gente vai fazer aqui a emenda com um ponto baixíssimo, pegando aqui nas 2 alças do primeiro ponto baixo. Bem, agora a gente vai trabalhar mais uma carreirinha, onde nós vamos fazer ponto sobre ponto, toda a carreira em ponto baixo. Vou aqui, ó, fazer uma corrente e no mesmo lugar trabalhar um ponto baixo. E assim, eu trabalho ponto sobre ponto. Chegando aqui onde eu tenho ponto marcado, eu vou voltar com vocês, tá? Já volto. Cheguei aqui no marcador. Agora, eu vou fazer apenas um ponto baixo aqui. Só um pontinho. E volto a marcar nesse ponto. Não vou fazer aumento. Vou seguir ponto sobre ponto. Chegando aqui onde eu tenho o marcador, eu faço um ponto baixo e volto a marcar igual eu fiz aqui nesse mesmo ponto. Vou colocar o marcador exatamente no ponto que der em cima do ponto marcado e depois finaliza a carreira. Tá? Chegando aqui no último pontinho, eu volto com vocês. Lembrando que a partir de agora, depois que marcou o ponto, é só ponto sobre ponto. Como tem muita gente que não entende meu idioma,
O ideal é que eu mostre pelo menos um pouquinho. Só isso. Não vai ter aumentos nem diminuições nessa parte. Aqui desse lado eu repito o mesmo e vou finalizar lá com vocês. Bem, aqui eu repetir o mesmo e agora nós vamos cortar o fio e fazer aquele arremate que eu já ensinei para vocês. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Pronto, finalizei aqui o arremate. E agora a gente vai dar sequência ao nosso sapatinho. Agora faremos a lingueta. Então, a gente vem aqui, ó, pela parte da frente, nós vamos dobrar o sapatinho para achar o meio, exatamente o meio. Vai dar entre um e outro ponto. Aqui para mim, ó, vai dar entre, deixa eu conferir aqui. Vai dar entre esse e esse outro ponto, ó. Aqui que vai dar o meio certinho, bem aqui. Eu vou contar a partir do ponto que está mais à direita, 4 pontos. Vamos usar apenas a alça de trás. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Entrou ali pegando a segunda alcinha do ponto 4. Iremos trabalhar uma sequência de 8 pontos baixos. Assim, ó. Uma corrente para firmar aqui o fio. Para segurar o fio no trabalho, no mesmo lugar, um ponto baixo. E assim, vamos fazer a sequência de 8 pontos, pegando a segunda alça e já arrematando o fio do início do trabalho. Concluídos 8 pontos, vamos virar o trabalho. Toda a carreira será em ponto baixo, tá? No primeiro ponto, eu já vou fazer um aumento de ponto baixo. Essa é a segunda carreira da nossa, da linguetinha do sapatinho. Após o aumento, eu trabalho 6 pontos baixos. E no último ponto, um aumento de ponto baixo também. Fico com um total de 10 pontos na carreira. Virei o trabalho. No primeiro e no último ponto, eu também vou fazer um aumento aqui na nossa carreira 3, tá? Aumento no primeiro ponto, são 2 pontos no mesmo lugar. Sigo fazendo após o aumento 8 pontos baixos. No último ponto, faço um aumento de ponto baixo. Fico com um total de 12 pontos na nossa carreira, ou minha carreira 12. Opa, carreira 3, perdão, gente. Eu olhei rapidinho ali na anotação e vi o 12, que é a quantidade de pontos que a gente ficou aqui. Bem, na carreira 4, eu vou repetir os 12 pontos. Vou fazer apenas ponto sobre ponto. Concluindo meus 12 pontos, eu retorno com vocês. Finalizada a carreira, ver o trabalho, iniciaremos a carreira número 5, com um aumento de ponto baixo no primeiro ponto, uma sequência de 10 pontos após o aumento. Vai sobrar um pontinho, eu vou fazer um aumento de ponto lá também. Vem aqui, ó, no último ponto, um aumento de ponto baixo. Total de 14 pontos na carreira 5. Viro o trabalho, volto meus 14 pontos baixos na carreira 6. Não faço aumento. Já volto. Pronto. Iniciando a carreira número 7, com um aumento no início.
12 pontos após o aumento e mais um aumento lá no último ponto. Eu vou voltar só para a gente iniciar a próxima carreira, tá? Vou fazer o último aumento com vocês e iniciar a próxima carreira, como já tenho feito aqui. No último ponto, nosso aumento. Na carreira 7, ficamos com um total de 16 pontos. Vira o trabalho. Carreira 8 é somente ponto sobre ponto. Total de 16 pontos baixos também. Já volto. Prontinho. Vira o trabalho, iniciando a carreira número 9. Aumento no início, no primeiro ponto. Após o aumento, vamos trabalhar um total de 14 pontos baixos. Já volto. No último ponto, um aumento de ponto baixo. Fiquei com um total de 18 pontos na carreira. Vou virar o trabalho e vou voltar os meus 18 pontos baixos. Da carreira número 10 até a carreira número 15, nós vamos trabalhar somente os nossos 18 pontos. Não vamos fazer mais aumentos, será ponto sobre ponto. Retorno com vocês no final da carreira 15. Pronto, já tenho aqui as 15 carreiras. E para finalizarmos, vamos fazer uma corrente, virou o trabalho, pula a corrente, entra aqui nas duas alcinhas do próximo ponto e vai repetir o mesmo nos demais. Faz o ponto baixíssimo para cada ponto. Total de 18 pontos baixíssimos. Volto com vocês lá no final da carreira. Final da carreira, uma corrente, corto o fio e podemos arrematá-lo. E para arrematá-lo, eu vou trazer ele aqui, ó, lá pro lado avesso, tá? Descer pela lateral, a próxima carreirinha. E aqui, nós vamos, na mesma direção que o fio ficou, levar o fio por dentro da trama, por alguns pontinhos lá para frente. Cuidado para não repuxar aqui, tá? O fio saiu aqui, entra um pouquinho à frente e faço pelo menos a metade do percurso de ida. Aí eu voltei aqui, metade do percurso já tá bom. E agora é só cortar o excesso de fio. Pronto. E assim, ó, a gente tem a nossa linguetinha, a linguetinha do tênis pronto. Vou cortar também esse fio aqui, que eu já arrematei no início. E ficou assim, por enquanto. Calma aqui já vai se ajustar, tá? Agora nós vamos vir por esse lado aqui, ó. Exatamente no ponto que a gente marcou, vamos inserir aqui nossa agulha. Vamos prender o fio com uma corrente. Aqui, assim, ó, correntinha. E vamos fazer nesse mesmo lugar um ponto baixo. Olha, já tenho um ponto. Vamos fazer mais 11 pontos, totalizando 12 pontos baixos. Já volto com vocês. Agora a gente vai dar continuidade à carreira. Quando chegar aqui na parte que só tem essas alcinhas, vamos trabalhar nessas alcinhas, tá? Então, já até pode dobrar a linguetinha para dentro para não te atrapalhar. Então, já tem os 12 pontos. Agora, nós vamos começar a fazer diminuições. Eu vou fazer aquela diminuição pegando somente a alcinha da frente, mas você pode fazer aquela outra tradicional, normal mesmo, tá? Então, após o 12 pontos, uma diminuição. Vou fazer aqui um intervalo de 2 pontos baixos. 1, 2, mais uma diminuição. Agora, essa aqui você já pega normal, porque é naquelas laçadinhas, ó. Então, a gente faz aquela diminuição tradicional.
uma diminuição. Após essa diminuição, nós vamos fazer um ponto baixo. E mais uma diminuição. Aqui estamos nas alcinhas, então não dá para fazer a diminuição daquele jeito. Dá mais trabalho para fazer, então fazemos a tradicional. Uma diminuição, após a diminuição, 2 pontos baixos, 1 e 2. E para finalizarmos, uma diminuição. Aqui a gente consegue trabalhar ó, só na alcinha da frente para fazer a diminuição de amigurumi, muito usada para amigurumi. Última diminuição. Pronto. Aí vamos subir 12 pontos baixos. O ponto 12 tem que dar exatamente onde está esse marcador. Subindo aqui, ponto sobre ponto, total de 12 pontos. Eu já volto com vocês. E como eu falei, meu ponto 12 vai dar exatamente aonde eu tinha o meu marcadorzinho. Pronto. Finalizamos aqui. Aí agora a gente faz uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio. E você pode arrematar, ó, esse fiozinho aqui com agulha de tapeçaria. Traz ele aqui para o avesso e arremata ele. Vou fazer assim com o meu. O arremate é o mesmo que eu ensinei na linguetinha do tênis, tá, gente? Então não vou repetir aqui. Fio arrematado, agora a gente vai dar sequência. Aqui é o nosso sapatinho. Agora a gente vai trabalhar esse acabamentozinho aqui, ó, essa parte de cima, tá? Então, para isso, vamos achar o meio, nos guiando pela frente, tá? Vamos achar o meio do sapatinho. Você pode virar aqui, ó, pela divisão aqui da sola e subir aqui bem certinho, achando o meio. Vamos trabalhar pontos em relevo aqui acima das laçadinhas que nós deixamos na parte da base, ó, da sola. Essas laçadinhas precisam ficar expostas, não vamos usar elas, tá? Bem, aqui é o ponto que faz divisão aqui, ó, exatamente no meio. Então, para mim deu aqui, entre essa e essa outra laçadinha. Eu vou pegar para fazer o primeiro ponto em relevo, bem no meiozinho do sapatinho, na parte que vai mais para a direita, tá? No caso, se a gente fosse medir normal, aí daria esse e esse outro ponto em relevo, o meio, entre um e o outro ponto, certinho, tá? Eu vou pegar o ponto que tá mais à direita, tiro só a pontinha da agulha, deixo aqui no furinho marcadinho, e já vou contar esse como um ponto. Vamos contar 15, ó, 15 buraquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No furinho 15 eu entro, saio à frente e vou prender o fio. Fazendo aqui, aquele esqueminha, jogou o fiozinho lá pra cima, lá pra cruzar ali e fazer já a primeira correntinha. Vamos fazer no total 3 correntes para representar um ponto alto. Laçou a agulha, entra no mesmo lugar ó, onde você saiu para fazer o ponto anterior e sai à frente e vamos fazer mais um ponto alto. No total, vamos fazer aqui 7 pontos altos, todos assim em relevo. Já aproveito para ir arrematando o fio. Ó, já temos 2, ó, entrou sempre no mesmo lugar onde você saiu para fazer o ponto anterior, saindo à frente. Nosso ponto 3, e vamos dando sequência, ó. 4, quando eu tiver os meus 7 pontos, eu volto com vocês. Feitos 15, opa, feitos 7 pontos altos em relevo, agora nós vamos trabalhar 16 meio pontos altos em relevo também, do mesmo jeitinho. Temos um, e assim vamos dar a sequência
aos 16 meio pontos altos, trabalhando sempre acima das laçadinhas na base dos pontos baixos. No mesmo lugar onde você fez o ponto baixo, você vai usar ali para fazer os seus pontos. Já volto. Ó, e vai ficando assim. Deixa eu mostrar para vocês. Já voltem. Fiz os 16 meio pontos e para finalizarmos essa carreira, nós vamos fazer agora mais 7 pontos altos em relevo. Opa, vamos pegar bem certinho. Assim que eu finalizar os meus 7 pontos, eu retorno com vocês. Aqui é a mesma coisa que fizemos lá no início, tá? Já volto. No final da carreira, vamos fazer uma corrente e cortar o fio. Prontinho, agora vamos fazer uma carreira de acabamento, pegando um pontinho antes. Esse fio que você arrematou, corta a pontinha para não ficar muito fio aqui em excesso. Vamos pegar aqui um pontinho antes em relevo também. Um ponto antes do primeiro ponto alto, tá? E aí, vamos prender o fio com uma corrente. Fiz uma corrente apertadinha. E agora eu vou subir aqui, ó. Aqui nesse primeiro ponto, que é representado por 3 correntes, você pode fazer um ponto baixo dentro de cada corrente, ó. 1, 2 e 3. Aí agora é só, eu já tô arrematando o fio, tá? E agora é só seguir pegando as 2 alcinhas de cada ponto e fazendo um ponto baixo. A carreira é todinha em ponto baixo. Eu volto aqui pra gente finalizar junto, tá? Aqui você pode deixar esse fio pra cá e arrematar mais ou menos quando você chegar aqui, ó, até o finalzinho. Eu já volto. Olhem, arrematei o fio pra cá e agora no último ponto a gente vai fazer o último ponto baixo. E aqui nesse intervalinho, até o final, a gente vai preencher com 2 pontos. Porque já tem um ali na base, no topo desse ponto, então, vamos fazer um. Pegar aqui com jeitinho. E 2 pontos. Só que esse último pontinho, a gente não fecha ele. Agora, nós vamos entrar aqui pegando em relevo. Lembrando, no mesmo lugar onde já tem um ponto trabalhado, a gente entra e sai à frente, um espaço livre, buscou o fio, puxou aqui, passou direto nas alcinhas, fechando o ponto baixo junto, ó, de uma vez. Aí, agora é só fazer uma corrente apertadinha, cortar o fio. Esse fiozinho aqui, você pode levar ele aqui para trás, porque depois a gente vai colar esse detalhezinho, aí não vai aparecer um nozinho. Ó, leve ele aqui para trás desse detalhe. Pegue alguma alcinha aqui que esteja mais em cima. Cadê a pontinha? Meu Deus, cadê a ponta do fio? Aqui. E aí, é só dar o nozinho. Assim a gente já vai ter esse fio aqui arrematado, sem precisar ficar se preocupando com ele aqui. E corta aqui o excesso, deixando sempre uma pontinha assim, para depois que você passar a cola, ela ficar aqui fixa e não deixar esse nozinho escapar mesmo, tá? Então, o primeiro detalhezinho a gente já tem pronto. Bem, agora a gente já vai fazer essa abinha aqui da frente, tá? Então, nós vamos também achar o meio daqui, da frente. Aqui é mais fácil. Nós vamos trabalhar nessa segunda alcinha dos pontos baixíssimos que a gente passou aqui na carreira, na sola, fazendo o acabamento. Então, achamos o meio, assim, vai dar entre este e este ponto. Eu vou pegar o ponto que está mais à direita como referência. Vamos contar 11 pontos, contando com esse ponto aqui
de referência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. No ponto 11, vamos pegar ali a nossa segunda alcinha, a alcinha de cima, e vamos prender o fio e trabalhar uma carreira de 22 pontos baixos. Uma corrente para prender o fio, entrando aqui no mesmo lugar, no mesmo espaço. Vamos trabalhar um ponto baixo, dando sequência aos 22, tá? Quando eu tiver aqui meus 22 pontos, eu retorno com vocês. Já aproveita para arrematar o fio. Já volto com vocês assim que eu finalizar meus 22 pontos. Finalizei os 22 pontos. Aí agora a gente vira o trabalho e vamos iniciar sempre até a nossa carreirinha número 5, uma diminuição no início e uma diminuição no final do trabalho. A diminuição do início vai ser sempre assim. Vou mostrar para vocês. Pulando o primeiro ponto e no segundo ponto já faz o ponto baixo. Então, fiz a diminuição, agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto até faltar 2 pontos no final da carreira. Olhem, faltando 2 pontos, aí a gente vai fazer aquela diminuição tradicional. Entrou no próximo ponto, buscou o fio e deixou na agulha. Entrou no próximo ponto, buscou o fio e deixou na agulha. Laçou a agulha e passou pelas 3 alças. Então, no início, a gente vai fazer a diminuição de um jeito e no final de outro jeito, tá? Virou o trabalho. Vamos fazer agora a terceira carreira. Diminuição de início. Pulou o primeiro ponto, no segundo ponto, inicia um ponto baixo. Aqui já temos uma diminuição. Após a diminuição, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, até faltar 2 pontos no final, onde faremos mais uma diminuição. Então, da carreira até a carreira 5, eu vou trabalhar assim. Eu já volto com vocês quando eu finalizar a minha carreirinha número 5. Olhem, finalizei minha última diminuição na carreira número 5. E aí, então, agora a gente faz uma corrente bem apertadinha, corta o fio. Puxamos aqui e vou cortar esse fio do início, que eu já arrematei. E assim nós vamos passar uma carreira de acabamento também nessa partezinha da frente, na abinha da frente. Vamos pegar um ponto antes do primeiro ponto. E aí vamos prender o fio e contornar toda a carreira, ou todo esse detalhe, em ponto baixo. Pode fazer uma corrente ou iniciar ali o primeiro ponto direto, tá? Uma corrente apertadinha. Vem já para a primeira linhazinha, ó, faz um ponto baixo. Ou pode pegar um pouquinho mais acima aqui. Na primeira valinha, lá no finalzinho da beiradinha, eu já faço meu primeiro ponto. Já vou aproveitar para arrematar esse fio, tá? Para não ficar muita coisa para mim depois. Então, já temos o primeiro ponto. Na segunda valinha, bem na beiradinha também. E assim, nós vamos subindo. Aqui. E agora a gente já pega lá no primeiro ponto normal, que a gente tem que... É um ponto de diminuição. Mas aí a gente já consegue usar as 2 alcinhas do ponto. E vamos trabalhar ponto sobre ponto. Chegando aqui, ó, no finalzinho da carreira, eu volto com vocês pra gente fazer essa descidinha juntos. Bem, finalizei aqui no último pontinho da carreirinha reta. E agora eu já vou deixar esse fio pra cá, pra eu arrematar. E vamos descer aqui com cuidado, pegando em alguns lugares estratégicos para não deixar aqueles buracões aqui, tá? Ó, ponto aonde couber aí, sem que não fique com excesso de ponto nem ponto de menos. E para fazer o último ponto, nós vamos fechar
esse ponto já finalizando a carreira lá naquele pontinho. A gente vai pegar aqui à frente, ó. Vamos entrar aqui, buscar o fio passando por dentro de todas as alcinhas. Um ponto baixo, um ponto corrente e podemos cortar o fio. E agora a gente traz esse fio aqui para a parte de trás e faz o mesmo processo que fizemos aqui em cima. Vamos dar um nozinho para depois a gente colar aqui e ficar bem arremetadinho. Agora nós vamos fazer a tirinha que tem aqui atrás, no calcanhar, esse detalhezinho. Aqui eu fiz com 3, então nesse eu vou fazer com 3. Mas se você tiver dificuldade de centralizar essa tirinha, faça com 4, tá? Aí você divide no meio certinho, anda 2 pontinhos para cá, iniciando 2, depois mais 2 pontos, totalizando 4 pontos. Aí vai ficar com a divisão bem exata. Mas eu vou trabalhar com 3 por causa do primeiro que eu fiz. Vamos trabalhar pontos em relevo, uma carreira de 3 pontos baixos em relevo, pegando aqui, ó, acima dessas laçadinhas que nós deixamos. Então, eu vou andar um pontinho mais à esquerda para a direita, para fazer o meu primeiro ponto, que será representado por 2 correntes. Deixa eu deixar um pouquinho menos de fio aqui. 1 e 2. E agora, no próximo espacinho, mais um ponto baixo. Temos 2 pontos. As 2 correntes representam o nosso primeiro ponto, tá? E nosso ponto 3. Então, temos 3 pontos baixos. Virou o trabalho e agora vamos só trabalhar carreiras de ida e volta até ficarmos com 9 carreiras no total. Ó, dentro de uma das correntinhas eu faço meu último ponto. Virou. 1, 2 e 3. Virou o trabalho. Novamente, até ficarmos com 9 carreiras. Já vou para minha carreirinha número 4. Eu já volto. Finalizei a minha carreira 8, agora eu faço uma corrente, deixo um pedacinho de fio para eu fazer a costurinha ali embaixo. Ó. Agora é só a gente pegar e costurar esse fio ali. Deixa eu já fazer aqui com vocês. Bem na base de onde a gente iniciou a primeira carreira, lá no mesmo lugarzinho, nós vamos fazer a costura desse detalhe. Ó, então, aqui, ó, sem passar, ó, aqui naquela alcinha de fora, nós vamos trazer para baixo, depois entra no próximo ponto, saiu ali, já entramos aqui, ó, no próximo pontinho, aí você entra lá no mesmo lugar, puxou, aí no próximo espacinho, vamos costurar o último pontinho, entrando de volta lá no mesmo lugar. E pronto, tá? Fixado. Agora é só a gente levar o fio para trás e arrematar aqui. Esse outro fio do início, a gente pega ele e simplesmente corta ou traz ele aqui para essa região, igual eu vou fazer com esse, tá? Que eu ainda não arrematei, eu vou fazer o seguinte, trago ele para cá e dou um nozinho, porque depois a gente vai colar esse detalhezinho aqui, mas só bem lá no final, tá? Depois que fizermos a carreira de acabamento aqui. Nessa borda a gente ainda vai trabalhar uma carreira de acabamento. Então, só depois que eu vou colar esse detalhezinho. Aí, enquanto isso, o nozinho vai ficar aqui esperando, tá bom? Então, eu vou arrematar esse fio aqui por dentro e já volto. Bem, agora a gente vai pro acabamento final, que são as carreiras de pontos baixíssimos e já vamos fazer a carreirinha pra gente deixar aqui, ó, as tirinhas para passar os cadarcinhos. Eu adaptei de uma forma
que fica mais fácil da gente trabalhar essas tirinhas sem precisar fazer um arremate em todas elas. Então, agora a gente vai, ó, fazer primeiro essa aqui da borda de cima. Vamos trabalhar, ó, nesse sentido, iniciando aqui no meio do calcanhar. Pegando no meio do ponto, vamos trabalhar pontos baixíssimos. Deixa o pedacinho de linha grandinha para arremate. E aí, vamos vir aqui para o primeiro espaço. Entramos ali, ó, e vemos já para o próximo espaço, fazemos um baixíssimo. Fiz um pouco diferente de 9 centímetros e assim eu gostei mais, tá? Então, vamos pegando aqui, ó, os pontinhos da borda e fazer esse acabamento. Eu vou trabalhar até aqui, ó, onde a gente tem aquela passagem, né? E volto com vocês aqui antes daquele arremate que a gente fez aqui. Olha, e aqui já tem o arremate e eu já consegui fazer de maneira que ficou parecendo um ponto ali, ó. Você pega alguma laçadinha aí que dê para você fazer essa passagem sem ficar aí estranho. Nem parece que tem arremate ali. E agora é só seguir em pontos baixíssimos, contornando do mesmo jeitinho toda essa borda. Aqui do mesmo jeito, você vai dar um jeitinho de fazer a passagem daqui para cá, sem aparentar que você tem arremate ali, ó, vai ficar tudo certinho, retinho, bonitinho, tá bom? Eu já volto. E no penúltimo ponto, eu voltei com vocês para fazer o último. O primeiro ponto está aqui, ó, saindo de onde está o fio. Então, eu entro nesse mesmo local e faço o meu último ponto. Aí, agora eu corto o fio e vou trazer esse fio aqui para baixo, passando ele aqui do ladinho do primeiro ponto. E depois agora a gente vai fazer um arremate por aqui, tá? Com agulha de tapeçaria, ou você pode dar um jeitinho de trazer ele para cá também, mas eu acho que vai ficar muito excesso de fio aqui. Enfim, melhor arrematar na agulha de tapeçaria. Vou deixar para arrematar depois, porque eu já vou passar para vocês a próxima carreira, que também é bem importante. Nessa carreira nós vamos trabalhar no sentido contrário. Inicio também aqui no meio do calcanhar, só que a gente vai trabalhar nessas alcinhas que sobraram no sentido assim, ó, de baixo para cima. Deixando um pedacinho grandinho de fio para arremate e vamos passar nossos pontos baixíssimos aqui. Opa. O nosso primeiro ponto. E aí vamos contornar aqui todo essa carreira que ficou sobrando, só que vamos fazer um pouquinho diferente quando chegar aqui, ó, tá bom? Quando eu estiver próximo aqui dessa viradinha, ó, quando eu chegar aqui nesse pontinho antes desse aqui que desce, eu volto. Olha, então eu cheguei nesse pontinho aqui, que eu mostrei para vocês, antes desse aqui que vai descer, e nesse ponto eu já faço, ó, após concluir o ponto baixíssimo, faço 5 correntes. 5 correntes, entra aqui ó, no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo, lá dentro das duas alças do ponto baixíssimo, e faço novamente um ponto baixíssimo. E agora, só dá sequência a 4 pontos baixíssimos. Então, vamos começar a contar. 1, 2, 3 e 4. Vamos subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Entrando aqui ó, no ponto lá da base. No mesmo lugar, ó. Passando também pela alcinha do ponto. Passando na alcinha que estava ali também, que a gente trabalhou. E já vamos para o próximo ponto. 1,
2, 3 e 4. Aí, novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, lá naquele ponto lá da base, ponto que a gente fez antes de fazer as correntes, vamos entrar nele, passando lá pela alcinha também, e fazer um ponto baixíssimo. Novamente, agora vamos fazer o nosso último espaço de 4. 1, 2, 3 e 4. E subimos 5 correntes, repetindo sempre o mesmo. Prontinho, aqui a gente já tem as 4 alcinhas que vai ficar desse lado. Agora a gente vai fazer uma aqui no meio. Eu desci lá no meu primeiro pezinho que eu fiz, no pezinho que eu fiz, 7 pontos baixíssimos. Vamos lá, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí eu fiz uma alcinha, a alcinha aqui do meio. 3, 4, 5. E agora vamos subir mais 7 pontos baixíssimos para iniciar a próxima alcinha. 1, 2, 3, 4. Eu já volto, tá? Fiz os 7 pontos baixíssimos e agora vamos lá para a nossa alcinha. A primeira das 4 que vai ficar desse lado aqui. 2 correntes, 3, 4 e 5. Aí vamos lá, repetindo sempre o mesmo processo para formar as alcinhas. Ponto baixíssimo e 4 pontos baixíssimos de espaço. 1, 2, 3 e 4. Agora já vamos iniciar nossas 5 correntes. Ponto baixíssimo para prender as correntes, mais 4 pontos baixíssimos. 1, 2. Isso você vai fazer até ficar com 4 alcinhas. Temos 2 já, eu já vou voltar com as minhas 4 alcinhas prontas. Olhem, prontinho. Agora é só continuar com a carreirinha até o finalzinho, tá? Ali, o jeito que você vai fazer no último ponto é igual eu fiz aqui, tá? Depois você traz o fio passando pelo primeiro, pelo lado, né? Por um dos lados do primeiro ponto, perdão, e vai trazer ele para baixo e depois você arrematar, igual eu fiz aqui, ó. Ou para cima, né? Aqui o fio fica para cima. E vai arrematá-los por aqui também. Ou se você quiser, você pode trazer para baixo e arrematar aqui pelo lado avesso. Fica aí a seu critério. Então, aqui a gente só dá continuidade aos pontos baixíssimos até o final da carreira, que já completamos as alcinhas que precisamos para a gente passar o cadarcinho. Já volto. Bem, finalizei minha carreira, ó, as 2 linhas ficam na parte de cima, tá bom? E aí, agora a gente vai fazer a última carreirinha de acabamento que vai pegar aqui nessa parte da sola. Ela será de cima assim para baixo, igual a primeira que nós fizemos, pegando só as alcinhas que sobraram. E aqui não tem mistério, tá? Aqui a gente vai, na parte da frente, continuar usando só as alcinhas, tá vendo? O porquê de deixarmos elas livres aqui. E depois, chegando lá no final, eu volto com vocês pra gente fazer a colagem dos detalhes, tá? Passou a carreira de pontos baixíssimos, arrematou os fios, os filhos, arrematou os fios, aí eu volto aqui com vocês pra gente dar sequência. Já retorno com vocês. Prontinho, agora eu vou colocar a minha palmilhinha aqui dentro
E o moldezinho também, de 10 centímetros. Como esse moldezinho ele é um pouquinho menor do que o tamanho de 10 centímetros, ele dá 9 centímetros e meio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar ali um pouquinho mais para frente, para eu conseguir ter um apoio para colar esse coisa. Olha quanto que sobra. Para poder colar essas abinhas aqui com mais precisão, tá bom? Olha, eu já aproveitei para fixar meu primeiro emblema aqui. Eu só passei cola, tá, gente? Eu dei uma raspadinha atrás daquele, tirando nesse papel aqui, do papel autocolante, só para fixar um pouquinho melhor, mas depois o ideal é você vir com a prensa quente, prancha, né, aquela prancha quente, e pressionar aqui para poder colar, tá? É só para mostrar aqui para vocês. O primeiro que eu colei, eu não dei raspadinha ali atrás, já tá, e fica bem lisinho, tá vendo? Aí eu venho com a própria tesoura mesmo, eu dou uma raspadinha para ficar um pouquinho mais áspero e passa cola. Mas não é certeza de que vai colar, é um teste. Mas esse aqui fixou bem melhor que aquele outro lá. Depois eu vou passar o ferro ali, porque eu não tenho a prancha aqui. Então, eu vou passar o ferro, então precisa de ter um certo cuidado. Então, eu vou deixar ali assim por enquanto, só para mostrar como que vai ficar. Eu vou usar a cola Pergamil para poder colar esses meus detalhezinhos, ó. Verá esse primeiro aqui. Vou passar a cola praticamente só aqui na borda, ó. Uma sacola tá nova, aí ela sai um pouquinho mais de cola que eu queria, mas enfim, dá pra gente coisar. Vou passar um pouquinho aqui também, já que tá saindo bastante cola. Vou voltar com ele aqui. E agora a gente vai apenas fixar no lugar. Chegar um pouquinho o moldezinho aqui pra frente, pra ficar bem certinho. Olha só, fixando, deixando uma carreira aqui aparecendo na parte de ponto alto e onde tem meio pontos, duas carreiras de ponto aparecendo. Então, essa aqui, essa valinha e essa outra valinha aparecendo, tá? Conforme você for acomodando aí, seu ponto dá uma puxadinha assim para cima, para não pegar mais acima ali, tá vendo aqui? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Pega bem na base da carreira. E aqui já ficam as duas carreiras aparecendo. Só para fazer um desenhozinho bonitinho também. E daqui, e dá a impressão de que aqui é maior e aqui é menor, como tem que ser. Pronto. Aí agora vamos colar o outro detalhezinho de baixo. Esse detalhe aqui de baixo, ele pega bem em cima dessa carreira de pontos baixíssimos da sola. Mostro aqui para vocês, ó. Tá vendo? Vai pegar bem em cima dessa carreira. Então, a gente vem também passando cola somente na borda, depois fixa aqui, tá? Para não ficar rígido, se você, caso você esteja usando a cola de silicone, então eu aconselho que passe só na borda. Essa aqui até que dá para passar em todo o detalhe, porque ela não deixa ficar rígido, tá bom? Então é só a gente vir passando aqui a cola. É onde tem os nozinhos, ó, passa também para fixar bem. Passou a cola, então agora vamos lá fixar o nosso detalhezinho aqui, bem em cima da carreira de pontos baixíssimos. Feito isso, pressiona para colar bem. E eu já volto aqui. Bem, colei aqui os dois detalhezinhos. Agora eu só vou colar meu emblema aqui dessa parte. Eu já fiz o mesmo esqueminha aqui com esse. Agora eu vou passar a colinha. E vou pressionar aqui. Eu já tenho o pezinho esquerdo, então esse vai ser o pé direitão. Esse nomezinho vai vir desse lado. Bem, depois eu vou passar o ferrinho quente aqui para poder fixar. Depois que secar a cola, tá, gente? Agora não vai dar, não. Chegar um pouquinho mais para trás aqui, ó.
para poder dar uma apertadinha aqui e ajustar. E agora a gente vai passar o cadarço. Antes de passar o cadarço, eu esqueci de colar essa parte, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Simples. Passou a colinha, só se fixar agora no lugar. Esperar uns segundinhos para a cola dar uma absorvida. Ó, tem bastante aqui, vou até tirar um pouquinho. E agora, só pressionar para colar ali. Se você quiser, você pode, ó, pegar a coisa da agulha e pressionar aqui. Fica mais fácil. Bem, agora é só aguardar secar e depois você ajeita, tá? E vamos passar o pedacinho, passando aqui primeiro no centro, nessa alcinha do centro. Vamos regular aqui o tamanho, ó, puxando para cima assim, para frente, de maneira que fiquem os dois no mesmo tamanho. E agora a gente vem com a pontinha ficou para cá, no sentido de dentro para fora, passa dentro do cordãozinho de 5 correntes. E aqui desse lado também, repetimos o mesmo. E agora a gente só vai começar a fazer, ó, cruzar, assim, fazer um X e passar de dentro para fora, no sentido de dentro para fora também, nas demais alcinhas. Ó. Xizinho, de dentro para fora, de dentro para fora, até aqui no último, nas últimas alcinhas. Sempre vai dando a puxadinha assim para ajustar. É bom fazer com um pezinho molde e já fica já num tamanho legal. Bem, assim a gente finaliza a nossa aula. O cadarço ele tinha que ser um pouquinho maior, mas acredito que desse tamanho tá bom, porque se o pé da criança for magrinha, a mãe vai puxar um pouquinho mais, aí ele vai ficar maior. E aqui dá para dar o lacinho. Então, eu vou deixar essa medida mesmo, eu tava até pensando em mudar lá no início, mas vou deixar nessa medida mesmo para ficar bem bacaninha assim, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E aqui está pronto o nosso pezinho esquerdo e o nosso pezinho direito. Que vocês façam bastante. E lembre-se, gente, aula de precificação eu tenho lá no meu Instagram fixado lá. Logo no início, vocês vão ver lá a aula de precificação para vocês saberem quanto cobrar, tá? Eu vou reforçar isso lá no início também. Então é isso. Beijos e até uma próxima aulinha.